Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre sob aquela ótica propositiva, como vocês estão acostumados, assim como sabem também, a gente sempre recebe um convidado que nos ajuda aí a desenvolver o tema proposto, né? E hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o engenheiro Vanderlei Feliciano, ele que está aqui em nome, aqui representando o movimento Vamos Cuidar de Pitangueiras. Em primeiro lugar, obrigado, Vanderlei, pela prontidão aí da entrevista. Valdir, obrigado a você. E aí, mando os meus cumprimentos para todos os militantes da... os militantes e os telespectadores. É sempre uma honra muito legal estar aqui podendo discutir Guarujá com você. Tá certo. O movimento Vamos Cuidar de Pitangueiras, que tem abraçado aí várias causas da sociedade, várias causas cotidianas aí de Guarujá, uma entidade que tem se envolvido muito aí nessas mudanças que foram feitas, por exemplo, na abertura das ruas ali de Pitangueiras, questão da balneabilidade, assuntos que nós vamos conversar com bastante propriedade aqui com o Vanderlei nessa próxima meia hora. Mas o que move assim mais imediatamente, mais de imediato, não sei se você concorda comigo, Vanderlei, é esse momento que o Guarujá está passando com um projeto recentemente aprovado na Câmara, vetado pelo prefeito, cujo veto foi derrubado pela Câmara, que altera significativamente as diretrizes, algumas diretrizes do plano diretor do município. Queria que você fizesse a sua ponderação mediante até a representação que o movimento fez junto à promotoria pública. Certo. É assim, nós do movimento Vamos Cuidar de Pitangueiras, a gente entende que a gente tem de ter uma ação cívica. Sim. Então, vários dos nossos membros, né? A gente é um movimento informal, no final das contas, mas muito ativos, e participam dos conselhos da cidade. Tem membros no CONSEG, tem membros no CONDEMA, no Conselho de Turismo, no Conselho de Saúde, no Conselho de Desenvolvimento Urbano, Cultura. E a gente entende aí o que um conselho é importante para uma cidade, para a cidadania. E o que ocorreu recentemente realmente foi, na nossa visão, um retrocesso, né? Os ouvintes devem ser sabedores, é até matéria do jornal, Valdir, na verdade, foi quem levantou essa bandeira, mas foi aprovada uma lei no ano passado pela Câmara Municipal de Guarujá que alterava, sob maneira, a atuação dos conselhos. Os conselhos hoje eles tinham um caráter deliberativo e eles passaram a ser consultivos. E, além disso, logo em seguida veio mais uma lei, se você lembra, né, Valdir, que mexeu na questão, aí sim, de alguns gabaritos, de alguns bairros, recuos e tal. E a gente entende que essa forma que essa lei foi realizada, ela não representa melhoria para o município de Guarujá e foi feita de uma forma que não atende à legislação, né? Então, a gente, em função do desencadear das coisas, nós fizemos uma representação junto ao Ministério Público. Por quê? Gabarito, só te deu gabarito para explicar para o telespectador, o que determina a altura de cada prédio, quantos andares, qual é a metragem de altura, recuos, isso mesmo, né? Então, o que aconteceu? Essa lei, ela foi assim, uma lei feita sem nenhuma discussão com a sociedade, nenhuma discussão. A gente acordou com um dia dizendo que houve uma mudança na lei do plano diretor do Guarujá, né? E essa mudança na atuação dos conselhos, como nós havíamos falado. Isso nos causou grande indignação, espanto mesmo, né? Porque a gente entende que Guarujá é uma cidade que tem que participar de um processo de melhoria contínua. E algumas ações parece que é para piorar, não para melhorar. E eu, particularmente, agora eu vou falar, eu participo do CONDEMA e sou conselheiro também do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional. E essa lei atingia e nominalmente falava desses dois conselhos. Exatamente. E falava assim, em relação que eles deixavam, como eu já disse, de ter esse caráter deliberativo e passavam a ser consultivos. E no caso do CDMHU, tirava a presidência da Secretaria de Planejamento e passaria para a Secretaria de Governo. Agora, assim, a gente tem conversado, você é sabedor, existia, né, no passado uma lei, né, que já
regrava o plano diretor de Guarujá. Sim. E uma das questões desta lei, e que é muito importante colocar, é que para qualquer alteração na legislação há a necessidade de audiências públicas. Né? E em nenhum momento houve uma audiência pública que a Câmara nos chamaria dizendo: a gente vai mudar a lei, a gente está pensando em fazer isso ou isso, aquilo. Simplesmente votaram de madrugada e passou. Isso causou uma grande indignação em todos os conselhos, como eu havia colocado, e foi muito discutido no âmbito do CDMHU. E houve uma reunião lá onde estava o pessoal do CONDEMA, vários secretários, todos os conselheiros, para discutir essa alteração. E naquele primeiro momento foi colocado que o Executivo iria vetar a lei como vetou. Em princípio, a batalha era essa. Porque o governo vetasse a... O governo vetasse a lei e todos os presentes, né, eles achavam que não havia razão, e depois eu vou explicar um pouco melhor o que isso significa para o município, né? E foi vetada. Daí o que aconteceu? Voltou para a Câmara, houve uma nova votação e passou novamente. Isso não foi uma semana, gente. Se eu não me engano, início de dezembro, você é mais atuante lá. E o que aconteceu? Talvez pelas festas de final de ano e tal, a única maneira dessa lei não se tornar legal seria fazer uma DIN. Né, uma ação direta de inconstitucionalidade. Obrigado. Eu sou engenheiro, não sou advogado. E a prefeitura não fez. Aí o que aconteceu? Essa lei, além de ter sido feita, como eu disse, não atendendo à legislação, ela não traz ganho, porque vou falar mais da área ambiental, que é a área que eu navego com mais facilidade. Existe a Política Nacional de Meio Ambiente, onde lá existe toda uma estruturação de como tem de ser os conselhos, para você poder firmar. Então, você tem um conselho federal, você tem um conselho estadual, você vai ter os conselhos municipais. Para o município poder firmar TACs, termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, o conselho tem de ser formatado da forma que está dita na Política Nacional de Meio Ambiente. Recentemente, a Câmara aprovou a lei do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Para existir o Fundo Municipal de Meio Ambiente, o Conselho de Meio Ambiente tinha de ser constituído como era anteriormente, né? Por outro lado, que é interessante, assim, existe uma série de verbas, aí agora eu estou falando do turismo, né? Que só vem para o município, não só do turismo, de outros, se houver um conselho. Tanto é que uma das primeiras coisas da atual administração na área de turismo foi formar o Conselho de Turismo, que trouxe muita verba para o município. Ou seja, essa mudança de condição do CONDEMA e do outro Conselho de Desenvolvimento Habitacional, saindo da condição de deliberativo para simplesmente consultivo, pode prejudicar o município, inclusive financeiramente. Sim, haverá uma série de restrição de repasses de verbas federais, estaduais, entendeu? E até mesmo no trato na questão ambiental com o Ministério Público. Hoje, assim, a gente tem um TAC muito grande, né, que nos trouxe alguns recursos para o município. E aí, como que vai fazer agora? Eu não posso mais dentro desse arcabouço, né? Então, o que aconteceu? Como a gente viu que o Executivo não entrou com a DIN, nós falamos, nós vamos representar. E assim, o movimento Vamos Cuidar da Pitangueiras, ela é muito transparente. A gente já tinha falado isso no início de dezembro. Nós falamos assim, se o Executivo, por acaso, não andar com isso, a gente representa. E isso nós colocamos no Face. O que aconteceu? Não houve essa representação, então nós... No grupo tem advogados, tem engenheiros, arquitetos, você imaginar, é um grupo muito transversal, né? E foi, então vamos montar um pedido de abertura de inquérito civil público. E isso tem um regramento legal, que é você faz um abaixo-assinado, você tem de ter um número X de assinaturas, se eu não me engano 50, e aí você entra na promotoria, e a promotoria vai avaliar se aceita ou não esse pedido de inquérito civil público. Nós fizemos em 3 dias, nós escolhemos 250 assinaturas, 250 e poucas,
e entregamos ao Ministério Público de São Paulo as assinaturas e a nossa exposição de motivo, que nada era que a exposição de motivos que lá no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional foi feita para que o Executivo vetasse a lei. A mesma argumentação. Não, a mesma argumentação e o mesmo documento. Esse documento Entendi. foi dito, porque é uma ata de reunião e é um documento público. Entendi. Né? Então, assim, também não tem nada, como a gente faz, a gente é transparente. Todas as reuniões do CONDEMA, qualquer conselho, se faz uma ata e essa ata muitas vezes é publicada no Diário Oficial ou é um documento público que qualquer cidadão tem acesso. E a promotoria acatou. E é interessante que a gente fez nós protocolamos esse pedido na terça-feira, depois do feriado de Santo Amaro. E na quarta-feira estava programada uma reunião técnica, né, que foi lá na Associação dos Engenheiros, para discutir isso. E nesse dia estavam presentes vários secretários, como eu disse, era uma reunião técnica, vários membros da Associação dos Engenheiros, inclusive eu sou, algumas pessoas de algumas entidades, mas muito poucas, porque tinha de ter um caráter técnico. Entendi. E nos foram colocados nessa reunião que a Prefeitura, o Executivo estaria entrando com uma DIN. Mas assim, isso depois de já ter sido protocolado, já tentado. Então, assim, o que a gente entende? Que até o próprio Executivo é contrário a essa lei que foi feita. E a gente espera que a gente retorne para o momento da legislação antiga e volte a ter os conselhos em pleno funcionamento. No caso, só mais uma coisa, no caso do plano diretor, especificamente do Guarujá, que foi pelo que a gente entende, o motor disso tudo, esse ano, pela legislação, está prevista a revisão. Pois é. E Já estava previsto. Já estava previsto. Essa revisão é pública, são várias audiências, é um processo bem legal, que gera sugestões que são enviadas para a Câmara, e a Câmara aprova ou não e sanciona o novo plano diretor. Ou seja, de qualquer maneira, gente, ia ser revisto e tem de passar pela chancela da Câmara. Existe uma pressa, vamos dizer assim, para se verificar. Eu não entendi. Eu só sei que no Guarujá não é... Vanderlei, até para corroborar com o teu argumento, com a tua argumentação e também ajudar o telespectador a entender a polêmica, né? O plano diretor é a mola principal, assim, para se adequar a cidade ao seu crescimento, às suas necessidades urbanas, suas necessidades sociais e, logicamente, criando um regramento geográfico, né? Uma altura de prédios, como um regramento social, como a composição dos conselhos, a participação dos conselhos em todos os processos de decisão da cidade. E é uma peça fundamental que, se no passado houvesse, nós não teríamos todos os reflexos sociais e econômicos que a gente encontra hoje na cidade por conta dessa ocupação desordenada. Né? Você está corretíssimo. O plano diretor para o município talvez... Uma bíblia. Talvez o documento mais importante, porque assim, primeiro, o plano diretor, como ele é constituído, ele é participativo. Então as pessoas vão dizer o que eles pensam, como a cidade vai crescer, quais são os usos daquele bairro, quais são as áreas verdes. Assim, e no final você tem um documento que fica muito transparente, porque você sabe o que você pode fazer aquilo, né, ali. Então assim, é um documento muito forte. E estou contigo, se a gente tivesse tido... Porque o plano diretor ele passou a ser obrigatório a partir do Estatuto da Cidade, que é uma legislação de 10 anos, 15 anos no máximo, eu não saberia dizer. Mas se lá atrás os municípios brasileiros tivessem um plano diretor e tivessem realmente seguido, né, a gente teria hoje uma sociedade bem mais talvez não tivesse moderna. Talvez a Praia de Pitangueiras não tivesse com sombra às 2 da tarde. Eu acho assim, aí agora é pessoal também, né? A gente tem de ver a Praia de Pitangueiras hoje com outros olhos. Eu acho que muitos dos telespectadores me conhecem, eu sou guarujaense, fui criado na Praia de Pitangueiras, assim, minhas mais tenras lembranças estão lá, mas nós éramos um município de 25 mil habitantes. Posso te pedir para fechar o semáforo
Só um segundinho, só o tempo de um comercialzinho rapidinho. Claro, Valdir, por favor. É rapidinho, senão a gente perde o horário aqui do intervalo. O programa Assunto Cidade, antes do intervalo, só vou pedir para o Braga colocar na tela a edição dessa semana do jornal Assunto Cidade, o jornal de Guarujá. Tem justamente como sua manchete principal nessa semana essa notícia que nós estamos abordando aqui com o Vanderlei, a decisão do promotor de interpelar a Câmara, interpelar no sentido de pedir informações à Câmara sobre as mudanças no lei do plano, que mudaram as alterações no plano diretor. E, eventualmente, o promotor pode até ingressar aí com um pedido para barrar essas mudanças. Ainda é um primeiro passo, o promotor está pedindo informação. E o jornal circula aí toda sexta-feira nas redes sociais, aos sábados em edição impressa, é distribuída em locais de concentração popular. É o jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. Você encontra no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e também no site www.ojornaldeguarujá.com.br. O programa Assunto Cidade volta já já. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com o Vanderlei Feliciano, que participa do movimento Vamos Cuidar de Pitangueiras. O assunto principal que a gente trocou aqui bastante ideia aqui no primeiro bloco foi essa questão das mudanças efetuadas aí no plano diretor após a aprovação de 2 projetos na Câmara Municipal. Projetos passaram por um processo aí, uma pressão para que o Executivo vetasse os projetos foram vetados pelo Executivo, só que a Câmara derrubou o veto numa canetada, numa espécie de rolo compressor. Todos os vereadores acabaram votando pela derrubada do veto, transformando aquelas mudanças em lei, e agora o movimento tenta contestá-las judicialmente, inclusive também informação trazida pelo Vanderlei, até o Executivo também pretende questionar a aplicação dessas mudanças, que interferem diretamente, aí vamos dizer, em altura de prédios e também na composição, na disposição dos conselhos municipais, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Desenvolvimento Habitacional, Urbano e Habitacional, deixando de ter o caráter deliberativo para ter o caráter meramente consultivo, o que pode prejudicar, inclusive, financeiramente a cidade. Como o próprio jornal abordou nessa semana, o Jornal Assunto Cidade, o promotor pediu já informações, recebeu o documento do movimento, pediu informações à Câmara, inclusive as razões do veto, tudo que aconteceu, e, dependendo da sua análise, pode acabar ingressando com uma ação que venha a barrar esta lei judicialmente. É aquele tal negócio, é uma lei que foi criada, que pode viabilizar algum empreendimento, vamos saber lá mais para frente o que significam, que representa essas mudanças, e depois esses empreendimentos podem ficar, inclusive, à mercê aí de um embargo judicial. É aquele negócio que a gente sempre fala, né? Aquela ocupação desordenada, as leis confusas, esse emaranhado aí que acaba confundindo aí o empresário, atrapalhando o empresário e também deixando a cidade degradada. Né? Não, traz muita insegurança jurídica. Então, eu vinha falando, assim, antes do nosso intervalo, que é muito difícil a gente ter aquela visão romântica hoje de Pitangueiras do bairro, porque a gente virou uma urbe, 400 mil habitantes, se não tá, se não tiver, está próximo. Então, hoje, para a gente poder, os múltiplos usos, poder adequar tudo, fazer que isso fique mais harmônico, é necessário que hajam conselhos atuantes. É muito interessante, né, quando a gente fala, se a gente vê aqui na administração Suma, como eu disse, eu participo de 2 conselhos, os 2 conselhos que eu estou junto, nossa, foi um trabalho fantástico.
Se a gente olhar aí recentemente, o que movimentou a cidade, o caso da fosfina, a Codesp queria trazer para queimar para cá. Pô, foi uma reunião do Condema, com unanimidade a gente chegou aí e falou, ó, isso não vai ser queimado no Guarujá, peitou o Ministério Público, que em entrevista ao Ministério Público falou, se for o caso a gente vai queimar no Guarujá. Isso foi uma ação do Condema. Perdão, ali foi um ato de cidadania mesmo. A cidadania no exercício e todo pleno, município né? junto. E todo município junto. Pô, no CDMHU, quando essa administração entrou, tinha projetos lá de 2012, gente. Todos os processos andaram. Todos, sem exceção. Assim, é até interessante, porque quando a gente vê o trabalho que foi feito, o que estava represado, o que se conseguiu liberar, e a gente estava se preparando para um grande momento, que é a revisão do plano diretor. De repente vem esse balde de água fria. Né? Então, a gente ficou assim, realmente estupefato. Falou, pô, como que a gente vai fazer? Entramos com essa ação civil pública. Por quê? Agora eu queria falar um pouco do nosso movimento, se você nos permite. Por favor. O MCV Pitangueiras, né, Movimentos Vamos Cuidar da Pitangueiras, na verdade é um grupo informal. Né? É um grupo de pessoas que gostam muito de Pitangueiras, independente se é morador, se é turista, se é pessoa que escolheu a cidade para morar, se é um guarujaense que está na Austrália, e que a gente quer ver o bairro, mais uma vez, tendo aquela fleuma que já teve, né? Aquele glamour. O glamour. A gente sabe que é difícil, a gente não é mais uma vila de pescadores, e nós não somos mais uma cidade de 25 mil habitantes, como eu disse. Mas é possível, né? A gente tem vários exemplos, por exemplo, da questão de balneabilidade. Se eu não me engano, é a Praia da Urca. Eu morei no Rio há 2, 3 anos atrás, aquilo era horrível. Eles fizeram uma grande ação de cidadania, pararam o lançamento de esgoto, pararam os lançamentos clandestinos, desviaram todas as águas pluviais. Esse ano foi a Praia da Moda no Rio. Por que não trazer isso para Pitangueiras, que é um microbairro? A questão da balneabilidade é uma das nossas bandeiras principais, né? Você lembra, você esteve, ano passado nós colocamos 600, 700 pessoas na rua pedindo pela qualidade de vida do bairro, pela balneabilidade. Né? Naquele momento a gente discutia esgoto, lançamento de água pluvial contaminada, a questão do mau uso da praia. E olha a aderência que a gente teve, né? Então, assim, hoje o cidadão de Guarujá, ele está preocupado com Pitangueiras. Lembrando o seguinte, se Pitangueiras é saudável, todo mundo ganha dinheiro. Eu acho assim que hoje em Pitangueiras, mais da questão da praia, a maior questão é o múltiplo uso, né? Porque assim, pô, o ambulante, ele tem o direito de estar lá vendendo? Tem. O usuário tem o direito de estar lá? Tem. Agora, como é que eu vou compatibilizar de uma maneira que a praia não fica cheia de lixo, que eu não suje a água, que eu respeito o direito do outro? Será que eu tenho de ligar meu som e achar lindo aquele negócio, todos os usuários vão usar? Né? Que as crianças se percam, a gente faça elas retornarem aos pais. Então, assim, a gente tem de ter esse cuidado. Uma das coisas que a gente fez, só para você ver, hoje, assim, o nosso maior canal de divulgação é o Face. Nós somos um grupo, Vamos Cuidar da Pitangueiras, quem quiser entrar, por favor, é aberto a todo mundo, dependendo de que acredite, que pense, né? E aí é onde que a gente faz as coisas acontecerem. Somos 1.800 seguidores. E de uma forma completamente informal, a gente está vendo o seguinte, hoje nós somos escutados, hoje nós somos respeitados. Por quê? Porque é cidadania. A gente fala cidadania, qualidade de vida e pensamento de longo prazo, porque Guarujá de curto prazo, eu particularmente acho que é uma solução muito difícil, porque é uma cidade complexa e com problemas complexos. Né? Complexa, pobre, infelizmente Guarujá é pobre hoje, é uma cidade pobre, é uma cidade assim, onde que você conseguir assim, fazer que todos sejam ouvidos, os bairros, os centros, é complicado, porque cada um tem um ensejo diferente. O ensejo do Perequê é diferente do ensejo do Morrinho, que é diferente do ensejo de Pitangueiras. A gente não tem, assim, esse vetor. Então, a gente vai ter de ter uma grande ação de cidadania, de educação, de discussão, e a gente vai chegar ao que a gente quer, né? E nessa hora, a atuação responsável aí dos conselhos, né, e dentro de todos os parâmetros que criaram esses conselhos, né, justamente para
oferecer a possibilidade de participação popular, né? É assim, o conselho é justamente, eu acho que virou um sexto poder, só que não tem poder de nada, porque o executivo, sei lá, administra a cidade, o legislativo faz as leis, o conselho aconselha, só que assim, é onde que a sociedade civil pode estar junto com esses dois elementos, né? E hoje a gente tem um terceiro aqui, que é o Ministério Público, que é onde que, assim, se a gente não consegue ir por um lado, a gente vai por outro. Vou te dar um exemplo. Nesses últimos 6 meses, nós fizemos outro abaixo-assinado, que é pela balneabilidade da Praia de Pitangueiras. Pitangueiras hoje é crítico. Aquelas línguas pretas, né? A Sabesp, de vez em quando, faz lançamentos monumentais de esgotos clandestinos. Não foi Pitangueiras, mas se a gente lembrar, dia 30 e 31 de dezembro, na entrada ali do Morrinho, estourou uma tubulação, o esgoto in natura na avenida durante 3 dias. Isso ela lança na praia, lança em todas as praias, né? Mas em Pitangueiras não tem razão. Depois a gente tem ali uma rede de galerias de água pluvial que eu me recorde, fazem 40 anos que aquilo não é limpo. No dia que quando algumas pessoas falam, quando os canais foram fechados, que os canais eram todos abertos, né? Já estava tudo assoreado e não se limpou, só se fechou o canal, escondeu ali de baixo. Então imagine a situação. O central, que o condutor central é a Leão Mil, né? O condutor central é a Leão Mil. Na verdade, né, de todos os nossos morros, Pitangueiras é cercado por morros, descem várias nascentes. E ali eram várias galerias de água pluvial, que qualquer praia tem, e isso ia para a praia. Um tempo isso foi canalizado, né? Essa canalização, você vê, a última vez que se fez canalização de grande porte foi no governo de Rafael Vitiello. Quantos anos? Né? E se esqueceu, né? E se esqueceu. Daí, para piorar isso, a rede de esgoto veio depois. Muitas das residências ou eram fossas ou jogavam direto nesses canais. Continuam jogando. A gente não tem um programa de caça a esgoto em Pitangueiras há quanto tempo? Bastante tempo. A Sabesp, ela vive falando em Santos que ela faz, que é uma maravilha. Por que não fazer aqui? Daí vem aquela questão assim, mas a gente não pode ir porque Guarujá tem várias comunidades que são irregulares e a gente não pode tratar a água da luz para as comunidades. Para quem mais precisa, esse daí precisa de esgoto, precisa de água, precisa de luz, então ele não pode tratar e ele deixa aquilo in natura. Mas Pitangueiras não tem isso. Pitangueiras é um bairro consolidado, gente, quando Guarujá foi fundado. Se falar isso da Enseada, por causa da Vila Baiana, de outros bairros, até entendo. Falar do Perequê, por causa do Acapulco, também entendo. Agora, falar de Pitangueiras, falar dos Astúrias... onde a cidade nasceu, né? A cidade nasceu... com as cabines de veraneio para trocar de roupa para ir para a praia. Você sabe que você fala é muito interessante. Eu li uma reportagem do Mar Sem Fim, eu não posso afirmar, mas que a primeira vila do Brasil não foi São Vicente, a primeira vila do Brasil foi na Enseada, lá no cantinho do Tortuga. Tem tudo a ver, um bom porto, né? Mais fácil que chegar em São Vicente. Mais perto. Mais perto. Infelizmente a gente ficaria aqui 2 dias aqui conversando, mas faço votos que todas as bandeiras aí do movimento dê certo. Quem sabe esse movimento cresça a ponto de se transformar no Vamos Cuidar de Guarujá. Que é o nosso sonho. Só finalizando, desculpa. Hoje, vários bairros e até de outras cidades perguntam como vocês fizeram o movimento Vamos Cuidar da Pitangueiras. Nós já somos exemplos. Hoje mesmo alguém me pediu, e é muito simples, gente. A nossa primeira reunião é o nosso estatuto que está lá no Face. E o mais importante é ter gente comprometida, e o movimento tem. Eu não vou citar nomes aqui porque esquece um, é uma desgraça, mas a gente tem um grupo muito atuante, pessoa que realmente quer a melhoria. E vamos em frente, Valdir. Obrigado mais uma vez por nos dar espaço. Obrigado a você pela entrevista. Se quiser dar uma última mensagem, estamos tranquilos. Gente, Guarujá é maravilhoso e a gente tem de fazer com que Guarujá seja maravilhoso, né? E só com cidadania plena, e conto com todo mundo aí, seja executivo, seja a Câmara, seja o Judiciário, mas principalmente os cidadãos. A gente também, só para terminar, a gente esclareceu que momento algum é um ponto assim de perseguição nem nada, mas
que o Jornal Assunto Cidade, que o programa Assunto Cidade vão acompanhar esse assunto até o final, até a revogação desse absurdo que foi alterar um plano diretor sem consulta à população, ou seja, tratar o cidadão como um verdadeiro escárnio, foi esse o resultado desse projeto. Nós vamos acompanhar até o fim, tanto no programa quanto no Jornal Assunto Cidade. A gente volta amanhã com um novo programa. Até logo a todos.